Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a semana 1 do PET volume 6 de Geografia do nono ano, tá? O tema é a agropecuária dos continentes europeu, asiático e da Oceania. Então aqui ele trouxe mais ou menos um resuminho bem breve de como é a agricultura e a pecuária nesses três continentes. Para facilitar, eu resolvi trazer alguns mapinhas que eu acho que vai ajudar a entender melhor, né? Um pouco mais fácil o que ele está falando. Esse primeiro aqui está falando sobre a Europa, e aí no caso que ele está falando sobre emprego na agricultura. Então a gente vai ver aqui ó, que esses azuis claros não seria nem 5% das pessoas trabalhando na agricultura. Então a gente vai ver aqui países como Alemanha, França, Inglaterra, né, são países por terem mais, serem mais desenvolvidos, as pessoas não tendem a continuar nas zonas rurais, tá? Então elas tendem a buscar ir para as grandes cidades e também por causa desse desenvolvimento tem muita tecnologia. Então nessas áreas aqui o que vai predominar? Ó, como ele até coloca aqui essa imagem aqui no canto, são os trabalhos mecanizados. Então assim vai ser muito poucas pessoas trabalhando naqueles lugares. Já em contrapartida aqui no leste europeu, a gente vai ver que tem uma alta quantidade, né? Já é um pouco mais, né? Também não vamos dizer assim que é uma alta quantidade, mas é um pouco mais considerável em relação a essa Europa mais central aqui. Então a gente vai ver que vai ser o que isso também está querendo dizer, que muitos desses países aqui não têm as condições de vida que tem nessas regiões centrais, né, da Europa. Então as pessoas elas ainda continuam vivendo mais na zona rural mesmo. Então é onde o que vai acontecer? Encontrar mais serviços como está aqui nessa foto, tá? Que tem um trabalho mais manual, você não vai ver tanta mecanização, apesar da mecanização já estar difundida, né, no mundo inteiro, mas você ainda vai encontrar mais o trabalho manual. E aí é onde as pessoas elas também estão ainda nesse crescimento, né, de melhora de condição do país, nessa melhora de condição da vida para os cidadãos também. Então a gente vai ver que ainda tem esse contraste bem grande, tá? E aí eu trouxe outro mapinha aqui que traz como que é a agricultura lá, né? Agricultura e pecuária. Ó, a gente vai ver que nessa parte em vermelho aqui seria a agricultura e pecuária que é comercial, né? Que é a maior parte, vamos assim dizer, do continente que é mecanizada. Então você vai ter aqui em roxinho a pecuária extensiva, que é a criação de gado para leite. Em azul, exploração florestal, caça e pesca. Então a gente vai ver que é bem definido, tá? Aqui nesse roxinho, né? Não sei, um azul mais escuro, policultivo mediterrâneo. Então aqui é quando há mais de uma plantação. Então assim, você pode ter o mesmo terreno plantando arroz, laranja e soja, tá? Quando estiver falando de policultivo é nesse sentido, de várias plantações. E aí que tem até a área que é sem agricultura mesmo, acho que é a Islândia, né, que realmente é basicamente só gelo, né, não tem muito o que fazer. Então a gente vê que a maior parte mesmo da agricultura e da pecuária aqui é uma parte mecanizada mesmo, né, e voltada à criação de gado, né, como pecuária intensiva. Então assim não tem muito segredo aqui a questão desses dois tanto a agricultura como a pecuária na Europa é mais fácil de compreender. Saber que essa parte aqui é onde vai acontecer mais esse uso, né, da mecanização. E aqui, onde está aqui até o leste, até esqueci esse beijinho aqui, tá onde a agricultura, comerciais e cereais, é onde vai ter mesmo esse não envolvimento tanto da mecanização, tá? E agora lá, continuando, aqui falar sobre o pecuária na Ásia, né? Só para comparar em termos de emprego, a gente vai ver que ó, tem vários países aqui que tem uma quantidade, né, meio considerável. Então assim, vamos imaginar que esse tom de azul aqui, ele já seria um tom que está bem maior em quantidade do que o tom azul aqui da Europa, tá? Então a gente vai ver que o que isso está querendo dizer, que aqui os países da Ásia, eles trabalham mais na agricultura, consequentemente o pessoal mora mais em zonas rurais, consequentemente também é onde tem um salário mais baixo, uma condição de vida um pouco pior, né, e assim em diante. E aí a gente vai ver que alguns países, por exemplo, como a Índia, tem uma quantidade de pessoas trabalhando na agricultura bem considerável, aqui é de 36% a 52% trabalhando. Então assim, pode ser
mas quase metade da população indiana, então você imaginar que o segundo maior país do mundo, segundo maior população do mundo, as pessoas ainda estão trabalhando na agricultura. Tá? E aí a gente vê que os países mais desenvolvidos também, por exemplo, como o Japão, já tem uma quantidade bem pequena de pessoas trabalhando na agricultura. Está muito relacionado a isso. Quanto melhor for a sua condição de vida, melhor for a condição de vida do país também, mais eles vão usar mecanização. Então aqui no Japão, onde tem agricultura lá, tem muito uso na tecnologia. Aqui na China também, já nesses outros países aqui do Sudeste Asiático, onde não tem tanta tecnologia, né? Não tem tanta uma condição de vida financeira alta, o que é? Vai ser o uso mais do que? Das pessoas trabalhando manualmente. Então aqui tem até uma questão ali que vai falar do Sudeste Asiático na plantação de arroz. Então você vai ver que lá, como que é lá, eles mantêm as pessoas indo, né? Então é um trabalho que passa de família, passa de pai para filho e assim em diante. Usa muitos animais para fazerem para arar a terra e assim em diante. Então eles ainda usam mesmo, né, muito essa questão do trabalho manual mesmo. Só aqui para fazer um contraste também sobre a pecuária de vacas e búfalos, né? Então assim, a gente vai ver também que tanto a Ásia como a Oceania também tem uma consideração bem alta, né, de criação da pecuária aqui de vaca, né? A Índia também, se eu não me engano, é o país que mais tem vaca, até porque lá ela é sagrada, né? Tem uma questão da religião de lá, então assim, a gente vê que ainda tem muito essa criação de animais, tanto nesses dois países. Só voltando aqui para falar um pouco da Oceania, a Oceania também vai ter que lembrar, por serem ilhas a maior parte, até a própria Austrália, por mais que tenha uma extensão territorial, mas a grande parte da Austrália é deserto, não há uma taxa muito alta de pessoas que estão trabalhando com a agricultura, tá? E aí o pouco que tiver, tanto nessas pequenas ilhas como ali na Austrália, vai ter o que? O uso mais da mecanização. Então você não vai gerar tanto emprego manual, você não vai precisar de tantas pessoas fazendo o serviço. Você vai ter uma máquina lá e ela vai fazer a maior parte, tá? E aí, né, que está muito relacionado novamente a essa questão de como é a vida financeira do país. Países mais ricos, a tendência é que eles usem mais mecanização, e as pessoas elas não continuem na zona rural. Países mais pobres, as pessoas tendem a ficar na zona rural e usam mais o trabalho manual, tá? Entendendo isso, acho que consegue compreender bem como é essa questão da agricultura, da pecuária no mundo. Agora passando para os exercícios. Atividade 1. Embora a agropecuária se destaque nos países da Europa Ocidental, é na Europa Oriental que há a maior percentual de mão de obra empregada nesse setor. Diante do que foi estudado sobre as duas Europas no PET anterior, o que explica esse fato? Então aqui você vai ver que quando está falando a Europa Ocidental, é aquela Europa Central, de França, Alemanha, Reino Unido, né, e tudo mais. Então assim, a gente vai ver que lá eles produzem mais. Só que o que está acontecendo? Eles produzem mais porque eles estão usando mais máquinas, tá? Então assim, as pessoas não tem tantas pessoas trabalhando na agricultura, né, na pecuária, mas está produzindo muito. E aí você vê um contraste, que já na Europa Oriental você vai ver que tem mais pessoas trabalhando, mas não produz da mesma intensidade. E aí vocês têm que lembrar por que disso. Então recapitulando que esses países da Europa Ocidental eles foram cruciais nos momentos históricos, então assim, participaram de guerras, então assim, participaram de revoluções industriais, participaram de até outras revoluções mesmo sociais, então assim, são países que eles saíram na frente, né, nessa disputa, eles foram centrais, eles que normalmente eles ali que estavam gerindo as ideias. Então, quando estava tendo essa questão da colonização, então quando os portugueses vinham para cá, os espanhóis vinham ali para os outros países vizinhos aqui do Brasil, então eles viam como que estava funcionando, alguma técnica que alguns indígenas já usavam, eles levavam para lá, então assim, acabaram que eles saíram na frente, então os outros países eles ficaram um pouco atrás, e isso também não foi diferente da Europa Oriental, tá? E aí qualquer coisa vocês voltem lá uma semana e completem, né, com mais informações, o que vocês mesmos lembrem. Atividade 2, leia a manchete abaixo. Rússia vai inundar o mundo de trigo.
e relaciona a manchete com a frase: a Rússia é um dos celeiros do mundo. Então, assim, quando fala de celeiros aqui, eu entendo que é a questão de animais. Então, aqui é fazer uma relação. Então, a Rússia é um celeiro de animais do mundo e, ao mesmo tempo, a Rússia vai inundar o mundo de trigo. O que isso está querendo dizer? O que poderia significar para a Rússia essas duas frases? Eu acho que dá para fazer uma conclusão bem legal sobre isso. Tá? A 3. Escreva um breve comentário sobre a importância da política agrícola comum, a PAC, para os países europeus. Então, aqui é aquela ideia da União Europeia tentar ajudar os outros países que não têm tanta condições. Então, a União Europeia vai o quê? Ele até colocou lá subsidiar, que é aquela ajuda mesmo, né? Empréstimo de dinheiro. Aqui no Brasil acontece muito isso também. A pessoa ela precisa investir em qualquer investimento agrícola, ela tem uma facilidade maior de pegar dinheiro desses bancos. É mais difícil, por exemplo, que ela comprar uma casa ou investir num comércio. Ela tem essa facilidade, tá? Então, assim, é o subsídio, é você ajudar a agricultura. É lembrar que, pecuária também, é lembrar que também isso é crucial para a sobrevivência, né? Então, plantar, criação de gado é crucial, né? Os seres humanos, eles continuam consumindo isso, mesmo que a maior parte esteja ali nas grandes cidades, vai ser necessário que alguém produza aquilo para estar indo para as grandes cidades, tá? E a 4, o Sudeste Asiático destaca como região do planeta com maior produção de arroz. Além do clima favorável, o sistema agrícola adotado é fundamental para se obter alta produtividade do solo. Observe a imagem e responde. Isso aqui foi até o que eu falei ali anteriormente, nesse Sudeste Asiático aqui. O que acontece, as pessoas lá, elas ainda trabalham muito manual, então tanto é que você vê aqui, ó, tá ok, pessoas, daqui poderia ser muito bem feito por algumas máquinas, tá? Então, assim, é um trabalho que vai passando mesmo de pai para filho, vai tendo o uso de animais, tá? Então, assim, é um trabalho bem, assim, cultural, né? Muito antigo, né? Não teve essa questão do uso da tecnologia, das máquinas. Como é preservada a cultura do cultivo no Sudeste Asiático, então é isso que eu falei, esse uso do pai, para passar de pai para filho, o uso dos animais, assim em diante. E a B, quais os principais países produtores de arroz da Ásia? Então ali, no textinho ele até fala aqui, ó, se a gente voltar, ele fala, olha lá, a risicultura, que seria essa criação de arroz. Aí vocês vão ver aqui e colocam nos países, tá? E aí com isso a gente termina essa semana 1 do PET volume 6, tá? Tchau, tchau e bons estudos.